Boa noite a todos os irmãos e amigos que, com a sua generosidade, têm reservado um tempo de suas vidas para estarem conosco nesse tempo em que reservamos para a leitura bíblica e breve reflexão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, onde você estiver, que a mão de Deus esteja te orientando. Eu gostaria de ler com vocês o texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 13 a 15, na Nova Versão Internacional, o texto que nos diz assim: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Fazendo uso deste texto bíblico, eu gostaria de falar sobre o tema A Amizade de Jesus. Ontem, dia 20 de julho, fomos lembrados do Dia do Amigo e Internacional da Amizade. Várias mensagens foram compartilhadas entre pessoas como lembrança de uma boa amizade que se desenvolveu ao longo do tempo. Sou muito grato a Deus porque recebi a oportunidade de desfrutar boas amizades ao longo da minha vida. Lembranças de pessoas que me ajudaram no momento de dificuldade, que me aconselharam, que chamaram a minha atenção, que me exortaram quando foi necessário e que me acolheram. Confesso que em determinados momentos falhei em reconhecer o valor da amizade e não pude corresponder pela minha inexperiência de acordo com o que se esperava de minha parte. Mas algumas amizades foram preservadas. Outros amigos fizeram outros amigos e se foram. Alguns se tornaram mais chegados que um irmão. Outros se foram e serão encontrados somente na eternidade. Mas é importante que observemos o texto que lemos, onde se apresentam algumas características marcantes do Senhor Jesus em relação à amizade. E no caso, a amizade dele para conosco e o nosso compromisso com esta amizade. Primeira característica: o Senhor Jesus dá a vida pelos seus amigos. Senhor Jesus se dirigiu aos discípulos e lhes disse: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É muito importante entender que a vida de Jesus foi derramada em favor daqueles aos quais ele amou e aos quais chamou de amigos. De modo que não há maior amor do que aquele que se sacrifica em favor do outro. Em um momento de perigo, quando tomados pela adrenalina e medidos pela emoção do momento, podemos até tomar decisões que, mesmo sendo arriscado para nós, podem salvar a vida de outras pessoas. Mas é muito importante observarmos que o Senhor Jesus voluntariamente se entregou. Ele sabia exatamente o que lhe aconteceria pouquíssimo tempo depois de ele dizer estas palavras. Ele sabia o que iria enfrentar em termos de desprezo, humilhação, condenação injusta, impropérios e morte. Morte de cruz. Mas ainda assim,
ele disse que daria a sua vida, e assim o fez. Não há, de fato, maior amor do que este, do que aquele que dá voluntariamente a sua vida em favor dos seus amigos. A segunda característica que encontramos no texto que lemos em relação ao Senhor Jesus é ser amigo de Jesus, significa obedecê-lo. Esta já é uma característica nossa. Se nos dizemos amigos de Jesus, porque tivemos da parte dele esta amostra de amor, ninguém ama mais do que dar a sua própria vida pelos seus amigos. Se recebemos esta forma de amor, ser amigo de Jesus, da nossa parte para com ele, significa obedecê-lo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Muita gente, mas muita gente mesmo, quer a amizade de Jesus. No entanto, se recusam em obedecê-lo. Percebem e sabem que Jesus deu-se em nosso favor, derramou a sua vida em nosso favor, sofreu injustamente, foi à cruz, morreu naquela cruz, sabe e conhece o amor que Jesus tem por nós, mas ainda assim hesitam em obedecê-lo. É bom que todos nós saibamos que a amizade de Jesus não se ganha com barganhas. A amizade de Jesus se ganha com obediência. É bom que saibamos que a amizade de Jesus não é ganha tão somente com palavras ditas da boca para fora, mas a amizade de Jesus se ganha pela obediência. Se queremos e desejamos ser amigos de Jesus, precisamos necessariamente obedecê-lo em tudo. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus, muito pelo contrário. Certa feita, Jesus disse às pessoas: se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem, é a oportunidade que todos nós temos. Se quisermos, podemos seguir a Jesus. No entanto, ninguém é obrigado a segui-lo. Mas quando o fizer, o passo imediato é a obediência. Quem ouve as palavras de Jesus, aceitando o desafio de segui-lo, e isto por gratidão, nunca por obrigação, lhe obedece. Entende esta necessidade de obediência, se entrega em obediência, se derrama em obediência, embora sejamos imperfeitos, o nosso desejo é obedecê-lo em tudo. A terceira característica que encontramos no texto que nós lemos em relação a Jesus, de Jesus para conosco, é que o Senhor Jesus nos chama amigos. Ele disse: já não os chamo servos, eu os tenho chamado amigos. O episódio em que Jesus lava os pés dos discípulos retrata muito bem essa questão de servo e senhor. Mostra muito bem a diferença entre ser servo e ser senhor. Mostra uma hierarquia muito diferente entre ser servo e ser senhor. O servo está para
servir, o servo está para obedecer, o servo está para dar de si, o servo está para entregar-se. Os discípulos já haviam entendido muito perfeitamente que Jesus é mestre e Senhor. Tanto é que Jesus disse a eles: vocês sabem, vocês dizem que eu sou mestre e Senhor. No entanto, na noite da ceia, aquele que é mestre e Senhor tomou uma bacia com água, tirou a sua túnica, amarrou uma toalha em volta da cintura e começou a lavar os pés dos discípulos e a secá-los, um por um. Ele estava se fazendo como servo para ensinar aos discípulos e dos discípulos a nós uma preciosa lição. Assim como ele se colocou em posição de servo, mesmo sendo mestre e Senhor, assim eles deveriam fazer também. A partir do momento em que os discípulos passaram a seguir a Jesus, eles se tornaram servos. Eles se entregaram. No entanto, o Senhor Jesus não os chama mais de servos, mas o Senhor Jesus passa a chamá-los de amigos, porque eles sabiam exatamente o que Jesus iria fazer, ou seja, eles estavam plenamente conscientes de que Jesus iria dar a sua vida em favor dos seus amigos. Ao longo da nossa vida, nós podemos ter a amizade de fazermos muitos amigos. Da mesma forma, conforme o tempo passa, uns fazem outros amigos e se vão, restando apenas a lembrança desses amigos que se foram. Outros se mudam para outras cidades, países, lugares e nunca mais teremos a oportunidade de encontrá-los. Outros partem para a eternidade. Alguns veremos na eternidade, outros não. Mas o Salvador e Senhor Jesus é amigo sempre fiel. Ele não nos abandona jamais. Ele não vai embora. Ele não se muda de cidade. Ele não faz outros amigos e nos esquece. Ele não morre, deixando apenas uma lembrança. Ele vive e vive eternamente. E aquele que o segue, aquele que o serve, aquele que lhe é obediente, aquele que crê no Senhor Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, viverá com Ele para sempre e para sempre desfrutará da amizade de Jesus. Eu pergunto, quantos amigos você tem? Com quantos você pode contar? Mas eu pergunto também, você já é amigo de Jesus? Você já tem a amizade de Jesus? Você o ama de fato e de verdade? Você obedece a Jesus Cristo? Eu encerro a minha fala hoje citando parte da letra de uma canção de um de nossos hinários que tem o número 81 em nosso cantor cristão. A letra desta canção nos diz assim: nenhum amigo há igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo há igual a Cristo, não nenhum.
Não nenhum. Que Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra, o Salvador Jesus, seja seu amigo. Que você se entregue a esta amizade, que você o ame de verdade, que você lhe obedeça. Quando seus amigos se forem, quando todas as amizades terminarem, quando findar a vida aqui, o amigo Jesus o receberá na glória celestial, onde você desfrutará da sua amizade para todo o sempre. Que Deus o abençoe, que Deus o sustente, que Deus continue falando ao seu coração. Vamos orar neste momento. Bendito e eterno Deus, louvamos o teu nome pela amizade que temos em Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor dedicou tanta bondade, tanto amor, tanto cuidado, ao dizer que nós somos seus amigos. Obrigado porque não merecemos tal amizade. Obrigado porque a tua graça nos alcançou e nos fez amigos teus. Nos colocamos em tuas mãos e pedimos a Deus, no nome de Jesus, que continue nos abençoando como tem sido até este momento. Continue falando ao nosso coração. Obrigado por esse breve tempo de reflexão. Nós oramos assim, no nome precioso e bendito de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue te sustentando e falando ao seu coração. Nos veremos no próximo domingo, às 18h30. Tenha um restar de semana guardado e protegido pelo nosso Salvador, Senhor, amigo Jesus Cristo. Amém.